Olá, tudo bem? Eu sou o professor João Prado. Meu conteúdo, meu assunto vai ser potência de um número racional. Antes, eu queria passar um vídeo. Vocês acompanhem aí, por gentileza. Esse vídeo vai falar sobre a história dos números racionais. Há 300 mil anos antes de Cristo, no Egito Antigo, surgem os números racionais. O faraó Sesostris governava no Egito naquela época. Então ele dividiu a terra próximo ali do rio Nilo e distribuiu a terra, vendeu para cada pessoa que desejava plantar, porque era um solo muito fértil. Então, até aí, essa divisão não tinha nenhum problema. Cada um tinha sua terra, cada um estava feliz. Só que, uma vez ao ano, o rio Nilo subia e tudo ficava inundado. Então ali as pessoas começaram a reclamar porque, elas compraram uma terra e agora elas só tinham uma parte delas. Tudo estava inundado, alagado. Então o faraó teve uma solução. Bem, eu vou medir a terra. Mas com o que eu vou medir a terra? Bem, chamou o seu funcionário e disse: vamos medir a terra com cordas. A gente tira uma medida e para cada medida a gente faz um nó. E cada nó tem que ser igual ao outro. Então, para você imaginar aqui, vamos ver, esse é o rio Nilo e aqui temos um terreno. Bem, os terrenos eram demarcados com estacas e cada estaca tinha a medida aqui perfeita, igual ao outro. E essa medida era baseada num nó que a corda tinha. Então, a cada nó nós tínhamos uma estaca. Ó, temos a primeira, a segunda, e o terreno todo era medido de acordo com essa corda, com os nozinhos da corda. Só que na enchente tinha um problema. Ficava um pedaço sobrando. Então eles tiveram que ter uma ideia para poder resolver esse problema. Bem, eles venderam uma terra toda e agora estava só um pedaço faltando. Então eles pegaram esse pedaço aqui que estava faltando e tiraram uma nova medida e tornaram essa medida, que era 3 vezes menor do que o tamanho da corda, da primeira corda, o tamanho original do nó. Então eles disseram que esse tamanho seria 1/3. Logo depois disseram: então vamos dividir ela no meio, porque assim vai ser melhor. Então chamaram isto de 1/2 ou 1/2, como você já conhece. Dividiram ela num pedaço ainda menor e aí chamaram de 1/4. Então, a partir daí, eles conseguiram resolver esse pequeno problema, grande problema, porque você imaginar 20 pessoas reclamando que o terreno estava sendo inundado. Então, ele conseguiu resolver o problema. Nós usamos frações até hoje, que são números racionais. Quando vamos comprar aqui, por exemplo, um pedaço de carne, a gente chega e diz assim: me dá 1,5 kg de carne, por gentileza. Quando nós estamos lá na escola e vamos comprar um pastel e chegam 2 amigos e pedem para nós dividirmos, nós dividimos em 3 pedaços e cada um come satisfeito. Então há aqui uma divisão. A mesma coisa no futebol. Quando a gente vai formar o grupo, o time, nós dividimos. Bem, estes são os números racionais. Muito bem, você pode ver aí essa introdução sobre os números racionais. Então a matemática é isso, ela surge para resolver problemas do cotidiano. Você pode ver aí, você pode até lembrar que em algum momento, durante essa nossa trajetória, nós usamos os números racionais para resolver problemas. Estudamos já na 6ª série, agora vamos continuar dando seguimento a este conteúdo. Então nós vamos falar sobre a potenciação com números inteiros. Pensando na solução de problemas, nós vamos chamar aqui o nosso colega Guto, que ele tem alguns problemas para nós resolvermos. Vamos lá. Então o Guto está dizendo assim: eu preciso resolver essas potências, mas não me lembro como se faz. Será que eu consigo alguém para me ajudar? Pois bem, estamos aqui para ajudar o nosso colega Guto. Antes, permitam-me explicar o que significa, definir o que significa potenciação com números racionais. Então, na potenciação, de uma forma geral, valem as mesmas regras dos números inteiros. Então, se lá nos números inteiros nós tínhamos
2 ao quadrado é igual a 4, aqui nos números racionais nós vamos seguir a mesma linha de raciocínio. E é isso que é interessante. A linha de pensamento ela se mantém. O que vão mudando é a forma de nós tratarmos os números. Então, valem as mesmas regras dos números inteiros. E o que significa potenciação? Potenciação, nós podemos imaginar, potenciação de um número racional, nós podemos imaginar, por exemplo, dado um número racional A, que pode ser um número qualquer, e um número natural N, que nós vamos usar como potência. Para ser potência, nós precisamos que o valor de N seja maior do que 1. A expressão A elevado a N, ou qualquer outro número que você imaginou aí, vamos imaginar um número qualquer, por exemplo, nós temos, por exemplo, 5 elevado ao quadrado. Vamos trabalhar com coisa fácil, a gente consegue abstrair. Então eu tenho 5 ao quadrado, chama-se potência e representa a multiplicação de n fatores iguais a A. Então, o que acontece? Nós temos aqui o número que nós imaginamos. Então, esse número vai ser o quê? 5 ao quadrado. Quem é A aqui segundo a nossa definição? A é 5. Então, 5 faz o papel aqui do nosso A. E o 2 faz o papel aqui do nosso N. Então, se nós imaginarmos segundo a nossa definição, o que ele está dizendo? Potência é a multiplicação de n fatores iguais a A. Então, 5 ao quadrado, quantos são os fatores? N está bem aqui, são 2. Então, nós vamos ter 5 multiplicado por 5, de acordo com o número de fatores, que são 2. Então, nós vamos ter duas multiplicações com o mesmo número, porque o que está me dizendo isso são os fatores. Então, funciona dessa forma. Então, lá no nosso amiguinho Guto, ele nos deu alguns problemas. Vamos resolver para nós entendermos. Porque a linha de raciocínio ela é bem parecida lá com os números naturais e com os números inteiros, como nós vimos. Então, potência funciona da seguinte forma. De uma forma geral, potência é definida por uma base que pode ser, por exemplo, 3. Esse 3 aqui é a base. O que vai acontecer com a base? Ela vai multiplicar sucessivamente, ou seja, eu posso ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, quantas vezes eu quiser. Mas o que vai delimitar o número de vezes que eu vou multiplicar a base? O expoente, o que nós vamos chamar de expoente. Vou colocar aqui um 2. Esse 2 aqui vai ser o meu expoente. É ele que determina quantas vezes eu vou multiplicar a base. Então, se eu tenho o expoente 2, isso significa que eu tenho 2 fatores. Então, eu vou multiplicar 2 vezes o 3. Não é 2 vezes 3. É 2 vezes o 3. Então, eu tenho 3 vezes 3, que é 9. Ok? Então, vamos só voltar lá para o nosso colega Guto, que ele tem essas dúvidas. Então, ele quer resolver alguns problemas, né? E nós, como nós podemos ver aí na imagem, eu até copiei aqui no quadro, vamos voltar aqui para o quadro. Nós temos aqui os probleminhas do Guto. Então, ele tem 1 elevado a 50, menos 3 elevado ao quadrado, 1 meio elevado ao quadrado, 2 terços elevado ao cubo, menos 4 sextos elevado ao quadrado e menos 1 quinto elevado ao cubo. Pois bem, nós vamos ter a primeira potência, 1 elevado a 50. Nós aprendemos que o quê? Que, dado um número, a potência, o expoente, vai determinar quantas vezes esse número vai ser multiplicado por ele mesmo. Então, se eu tenho 1 elevado a 50, eu vou multiplicar 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, 50 vezes. É interessante para mim copiar todas as 50 vezes que 1 multiplica por ele mesmo? Não. Então, é interessante nós observarmos que é por isso que nós usamos a notação de potência.
Porque eu não preciso ficar copiando o número 50 vezes. Essa multiplicação de 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 50 vezes. Eu já sei pelo expoente que esse número 1, ele multiplica 50 vezes ele mesmo. Então vamos lá. Quanto é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1? 50 vezes 100 vezes infinitamente? É 1. Letra B, eu tenho menos 3 ao quadrado. Aqui vale a regra dos sinais. Primeiramente, por que eu estou colocando esses números? Esses números parecem números inteiros. É porque esses números também são racionais. Certo? Os números racionais contêm o conjunto dos números inteiros e dos números naturais. Então, vez ou outra, nós vamos falar de racionais e você vai ver algo parecido com o número inteiro. Então, nós temos aqui um número inteiro, que também é racional, elevado ao quadrado. A forma aqui está negativa. Então, nós temos menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é o mesmo que, seguindo a nossa ideia inicial de potência, nós temos aqui a quantidade de fatores e nós temos aqui o fator que se repete. Então, vai ter aqui menos 3 vezes menos 3. Eu vou te colocar o ponto, certo? Isso dá quanto? Bem, eu tenho 3 vezes 3 que dá 9 e eu tenho um jogo de sinal aqui, menos com menos que dá mais. Então, eu vou ter aqui, só afastar mais um pouco aqui, menos 3, isso é igual a mais 9, positivo. Temos agora uma fração elevada ao quadrado. Então, essa fração vai se comportar da seguinte forma. Nós podemos, eu gosto de lembrar sempre da propriedade distributiva. O que é que ela diz? Se nós temos dois termos, se nós temos a multiplicação de um termo, e essa multiplicação está organizada dessa forma, a propriedade distributiva diz que eu posso pegar o fator e distribuir e operar de forma que eu distribuo esse fator entre os elementos que estão dentro do parênteses. Então eu tenho 2 vezes 5 mais 2 vezes 3. 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 3 dá 6, isso dá 16. Então eu costumo pensar assim para ficar mais fácil. Então o que eu vou fazer? Eu vou pensar aqui. Eu tenho uma potência e eu tenho uma fração. Aqui eu tenho dois números. Então, se eu pensar na propriedade distributiva, eu vou ter que distribuir o 2 para todos os números aqui. Então vai ficar assim. Então eu vou ter 1 elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado. Certo? Há alunos que gostam de fazer de forma direta. Ou gostam de fazer pela nossa definição também assim, ó. Vamos puxar aqui uma seta. Se eu tenho um meio, então eu vou aplicar lá a propriedade da multiplicação de números racionais. Então vai ficar da seguinte forma: eu tenho 1 vezes 2, 1 meio vezes 1 meio. Eu gosto de pensar assim, mas da forma correta, nós seguimos lá a propriedade da multiplicação de números racionais, ou de números fracionários, né? Então vamos lá. Usando esse caminho aqui, nós temos aqui que nós conservamos a parte de cima e multiplicamos a parte de baixo, porque o 1 vezes 1 é 1, então 2 vezes 2 vai dar 4. Nesse caso aqui, o 1 só repete, porque 1 vezes 1 é 1. Então, aqui eu tenho 1 ao quadrado da mesma forma. Analogamente, se eu pegasse isso aqui e representasse numa potência, nós chegaríamos a este caso, certo? E se nós pensássemos um pouco mais, claro que fugindo um pouco, mas pensássemos assim, bem, isso aqui eu posso usar para distribuir a potência para o número que está em cima e para o número que está embaixo. Então, também daria certo. Então, vamos lá. Nós temos 1 ao quadrado, que dá 1. Nós temos 2 ao quadrado, que dá 4. 2 sobre 3 elevado ao cubo.
Bem, se aqui nós temos ao quadrado, foi multiplicado 2 vezes, ao cubo nós vamos multiplicar 3 vezes, ou também a terceira potência. Então a terceira potência está me dizendo que o fator ele vai se multiplicar 3 vezes. Então nós temos aqui, vou dar uma seta aqui porque não vai caber, nós temos aqui 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Então daqui nós temos 2 vezes 2 vezes 2 sobre propriedade da multiplicação de números racionais. Eu tenho 3 produtos. Então, eu vou ter aqui embaixo também 3 vezes 3 vezes 3. Isso aqui é igual a quê? 2 vezes 2 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o resultado aqui é 8 sobre 27. Pois bem, fizemos com sinal positivo, agora nós temos com sinal negativo. Nós só precisamos lembrar lá da regra. Temos uma regra muito interessante também, como eu já disse, valem as mesmas regras. Lá na regra de potência com números inteiros, nós temos lá, quando a base é negativa, vamos lá. Eu vou usar o A aqui, para a gente lembrar. Ó. O A vai ser a base. O N, eu vou botar o 2, que é melhor, para lembrar o número par, certo? Então eu tenho base negativa, expoente par. Vou botar o par mesmo, para a gente lembrar. Expoente par, nós vamos ter um número positivo. Quando nós temos aqui a base negativa e o expoente ímpar, nós vamos ter uma potência negativa. Então aqui vai ser um número positivo. Eu vou colocar aqui. Então nós temos o 4 sobre 6 ao quadrado. Então vai ser, pensando aqui, ó, nós vamos ter 4 ao quadrado, que dá 16, e 6 ao quadrado, que dá 36. Por isso que eu gosto de pensar dessa forma, porque é mais prático. Eu aplico a potência em cima, aplico embaixo. O sinal vai ser de acordo com a regrinha. Negativo par, então positivo. Negativo ímpar, nós vamos ter aqui um número negativo. Nós vamos ter uma terceira ou 1 ao cubo. 1 ao cubo é o próprio 1. 5 ao cubo, bem, 5 vezes 5 é 25. Vezes 5, 25 vezes 5 dá 125. Você tem uma moeda de 25 centavos e você consegue juntar mais 4, você faz R$1,25. Se a gente aplicar numa forma bem prática do nosso dia a dia, se você for comprar um pirulito, você compra 5 pirulitos de 25 centavos, você vai gastar no final R$1,25. Pois bem, resolvemos o problema do Guto. Agora nós temos um desafio. Você que está aí em casa pode tentar resolver aí. Eu vou dar um tempo para você. E aí nós voltamos. Já já é o tempo que eu apago aqui o quadro. E aí, nós temos aí 0,4 elevado ao cubo. Mas, professor, não era só fração? Não. Esses números com vírgula também são números racionais. Certo? Então, voltando aqui um pouquinho. Nós temos 0,4, vou fazer aqui mais embaixo, que está refletindo. 0,4 elevado ao cubo. Pois bem, o que vai acontecer aqui é a mesma ideia que nós já vemos desenvolvendo. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou multiplicar 3 vezes o 0,4. 0,4 vezes
0,4 vezes 0,4. Então, o que vai suceder daqui? Um ponto interessante que nós devemos observar é que aqui está o cubo. Então, eu vou ter um número que vai ter 3 casas depois da vírgula. Então, esse número que eu vou descobrir, ele vai ter um 0 e vai ter 3 casas aqui depois da vírgula. Porque eu tenho uma potência cúbica. Então, vamos lá. Eu tenho a potência ao cubo e aqui eu só tenho uma casa depois da vírgula, certo? Então aqui eu já deduzo que vai ter 3 casas, porque eu lembrando lá da propriedade da multiplicação, de números decimais, de racionais, eu chego a essa conclusão. 0,4 vezes 0,4 é igual a 0,08. Ou, desculpe, 16. Certo? 4 vezes 4, 16. Se eu multiplicar de novo por 0, botar aqui debaixo da vírgula, 0,4, 6 vezes 4, 24, vai 2, 4 vezes 1, 4 com 2, 6, 4 vezes 0, 0. E aí nós vamos contar o número de casas, temos 3 casas, então o resultado deu 0,064. Para nós finalizarmos a nossa aula, nosso tempo já extrapolou. Eu vou deixar um desafio aqui para vocês. Acompanhe aí na tela. A casa de João. Vamos lá. O pedreiro iria colocar piso na casa de João. Após ele medir, ele descobriu que o quarto era quadrado, pois a medida de todas as paredes era de 4,5 metros de comprimento. Qual a medida da área que será colocado o piso? Então essa vai ficar como desafio para vocês. Muito obrigado. Tenham todos um ótimo estudo.